Olá, vou falar sobre as taxas de serviço. Na época do feudalismo, durante a Idade Média, os servos habitavam as terras dos senhores feudais e, em troca, eles deviam pagar taxas em forma de trabalho e mercadorias. Quase toda a mercadoria que eles produziam ia para os senhores feudais e para eles sobrava apenas o resto que supria a necessidade da sua família. Existiam vários tipos de taxa de serviço. Uma delas era a talha, que a metade do que os servos produziam ia para o senhor feudal. Por exemplo, se ele colhesse 20 quilos de batata, 10 quilos iam para o senhor feudal. Existia também a corveia, que os servos trabalhavam de 3 a 4 dias por semana, realizando vários tipos de trabalho, por exemplo, limpando moinho, construindo muros e etc. E existia também as banalidades, que se o servo utilizasse das instalações do castelo, ele deveria pagar em troca com mercadorias. E além dessas também havia a mão morta, que caso o pai morresse, o pai de algum servo, ele deveria pagar uma taxa para o senhor feudal. Havia também o tostão de Pedro, que os servos deveriam pagar 10% da sua produção para a igreja da sua região. A sociedade feudal era aquela que se formou na época do feudalismo, na Idade Média Europeia. Tinha como origem a mistura de elementos do Império Romano e dos povos germânicos invasores. Essa sociedade ela tinha como ponto principal a organização do feudo. A sociedade feudal ela também era hierarquizada e estamental. A posição de status naquela época ela era determinada no nascimento da pessoa ou pelas posses dela, propriedades, principalmente as terras. A sociedade feudal ela tinha 3 camadas, que era o clero, os nobres e os camponeses. O clero era a ordem composta pelos integrantes da Igreja Católica, que eram os padres, os monges, os bispos, os abades, e cabiam ao clero também, na sociedade feudal, cuidar da vida espiritual de todas as pessoas dali daquela sociedade. Embora a função desta ordem fosse só rezar, eles exerciam uma grande influência política, moral, psicológica na sociedade. Os nobres. Os nobres eram a ordem composta pelos senhores feudais e pelos cavalheiros. Eles eram responsáveis pela segurança e pela justiça na sociedade feudal. Concentravam poder em função da propriedade de terras. E os camponeses. Os camponeses, eles ficavam presos nas terras dos senhores feudais, trabalhando para eles. Eles eram quem sustentavam a camada de cima, que eram os nobres e o clero, porque só eles que pagavam impostos. E dificilmente um servo tinha condição de sair da sua vida. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a Igreja Católica Medieval. Bom, a Igreja Católica Medieval teve grande influência, tanto na parte religiosa, como na parte de poder ou jurídica. Bom, ela influenciou bastante entre os séculos V e XV. Bom, a Igreja Católica era bem famosa e muito, como se diz, tinha grande poder e era bastante conhecida pelo fato de ser uma das maiores proprietárias de terra, que antes, na Idade Média, quem tinha bastante terra era sinal de muito poder e riqueza. Bom, a Igreja Católica era tão influente que ela podia intervir em casos que acontecessem no passado, como, por exemplo, se acontecesse um crime ou alguma coisa do tipo, ela podia intervir e também julgar. Bom, no passado, a fé era, assim, a única coisa que mais, como pode-se dizer, motivava bastante e intervia na vida das pessoas, dos homens medieval, que ela podia, como pode-se dizer, influenciava nas atitudes, nos pensamentos, em tudo que eles iam fazer. Tudo isso por conta da Igreja Católica, que era a igreja que mais predominava no passado.
Bom, tem um filme também que retrata sobre isso, sobre a Igreja Católica na Idade Medieval, o grande poder que ela tinha na sociedade e tudo mais. O filme é o Lutero. Ele retrata a vida de um homem que ele era da Igreja Católica, mas após um acidente que ele teve, ele começou a não se revoltar sobre não os pensamentos nem as doutrinas que a Igreja Católica tinha. Ele respeitava, só que tinha algumas coisas que ele criticava. E com o decorrer dessas críticas dele começou a gerar polêmica. E por conta disso começou a chamar a atenção e as pessoas começaram a falar muito dele, das teorias que ele falava, das coisas que ele disse que era errado e que não podia. E por conta disso, no final ele acabou sendo morto. Os castelos eram verdadeiras fortalezas militares. Servil. O feudal, 10%. Não, peraí, tem que começar de novo. E Foi isso? Fechou. E como é que eu posso dizer? eu ia falar Cena 2. Era nobres ainda. Pera, eu vou começar os nobres de novo, tá bom? Pode? Vai. Cena 3. Vai. Moral e psicológica e política. Pera, comecei de novo. Cena 5. Produção para a Igreja Católica da sua região. Igreja Católica não, só a igreja. De novo. Cena 6. Os nobres eram a ordem. Os nobres. Os nobres. Os nobres. Os nobres.